Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Priscila Terumi, eu sou especialista e mestre em análise do comportamento e agora estou fazendo doutorado pela Federal de São Carlos em psicologia. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre autismo grau 3 de suporte e por que é importante a gente trabalhar um pouco nesses casos a priorização de alvos, ou seja, o que a gente vai selecionar para o ensino desses alunos. Bom, é comum que nós, profissionais, a gente tenha algumas dúvidas quando surgem esses casos. E é por isso que a gente vai conversar hoje aqui bastante sobre esse assunto no YouTube. Se você ainda não segue a gente, ativa o sininho para já receber as notificações dos nossos próximos vídeos. A gente vai fazer uma série falando bastante sobre esses casos, então já segue para não perder nada desse conteúdo. Até daqui a pouco que a gente vai conversar. Que bom que você já está aqui, então, para acompanhar esse conteúdo com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco como profissionais podem escolher e selecionar alvos de ensino que são significativos para os alunos. Quando a gente está atuando com pessoas com autismo ou autistas, é comum que a gente tenha quadros diferentes, né? Lembrando que o autismo é um espectro em que a gente tem desde casos de nível 1 de suporte, em que as pessoas precisam de um suporte menor para conseguir ser autônomos e se desenvolver, até casos de grau 2, por exemplo, em que o suporte é mais moderado, né, tem um auxílio um pouco maior do que em casos de grau 1. E, finalmente, a gente tem casos de grau 3, que são pessoas que precisam de um suporte muito substancial, né, um suporte mais elevado para conseguir se desenvolver e conseguir responder dentro dos ambientes em que eles estão, né? Então, por exemplo, no caso de uma criança, grau 3 de suporte, é comum que essa pessoa precise de um auxílio dentro da escola, por exemplo, né? Então, ela precisa de um acompanhamento escolar, um acompanhante para que ela consiga desempenhar as atividades dentro da escola, como seguir as instruções que a professora fornece para ela, conseguir interagir com os pares e fazer as atribuições, né, as atividades que são propostas naquele ambiente, né? Então, nesses casos em que a gente tem um grau de suporte maior a ser colocado, é comum que esses alunos eles tenham muitos déficits de repertório, ou seja, eles têm uma dificuldade muito grande em diversas habilidades, em diversas áreas. E é comum que nós profissionais a gente se sinta desamparado e um pouco perdido, né, em relação ao que a gente vai ensinar primeiro. Porque é tantas coisas que precisam, que a gente fala, meu Deus, como que eu começo, né, a intervir com esse aluno? Então, a priorização desses alvos, ela precisa seguir um pouco uma linha de raciocínio entre o que vai ser mais crucial dentro do ambiente desse aluno, né? Então, é muito importante, nesses casos, que a gente até fuja um pouco dos protocolos já descritos, principalmente se a gente tem crianças que fogem, né, da intervenção precoce, por exemplo, crianças que têm 8, 9, 10 anos, por exemplo, que fogem daqueles protocolos tradicionais como a própria VibMap. Vocês vão ver que a gente tem um curso da VibMap e a gente inclusive aconselha esse material, né, esse protocolo, porque ele é um protocolo muito robusto, muito completo para a gente trabalhar na intervenção precoce com crianças de até 4 anos e meio. Mas se você tem um aluno que tem 8 anos, ele não é um protocolo mais que deveria ser utilizado, né, porque não tem mais adequação para essa população. Né? Não é mais esperado, por exemplo, que uma criança de 8 ou 9 anos brinque com brinquedos de encaixe ou brinquedos de causa e efeito, né? Aqueles brinquedinhos em que a gente aperta um botão e pula alguma coisa. As crianças com essa faixa etária de 8 e 9 anos, elas estão sendo expostas a outro tipo de brincadeira e outro tipo de interação. Então, por mais que falhem nesses repertórios que são iniciais, ainda assim não é adequado que a gente utilize esses protocolos de intervenção precoce com essas crianças. E é um raciocínio até que comum na nossa área, né? A gente observa, ainda mais aqui, como eu supervisiono profissionais, observo que às vezes os profissionais, eles têm essa linha de raciocínio, né? Que é, bom, é uma criança de 8 anos, mas não tem repertório de uma criança de 1 ano, então eu vou utilizar um protocolo de intervenção precoce com ele para ele desenvolver essas habilidades. Mas esse não é um raciocínio adequado, porque realmente não tem uma validação para aquela faixa etária, né? Um protocolo de intervenção precoce é pensado para uma criança pequena e não para uma criança maior. Então, o importante que a gente faça aqui, para conseguir se nortear e conseguir utilizar alvos que sejam significativos para essa criança, é definitivamente observar essa criança em ambiente natural dela.
Ou seja, a gente ir na casa dela e ir na escola e nos espaços que ela frequenta e observar quais habilidades estão faltando ali para ela, né, que seriam interessantes que a gente ensinasse. Por exemplo, eu posso ir na escola dessa criança que tem 8 anos e observar que, por exemplo, uma habilidade que está faltando ali para ela é que ela consiga levar a própria lancheira, né, para o ambiente de refeitório e pegar as comidas lá de dentro da lancheira dela. Ela não tem esse repertório instalado ainda. Essa é uma habilidade super significativa porque é uma habilidade que envolve a autonomia desse aluno, vai trabalhar repertórios de motores e motor fino dela, ao mesmo tempo que aumenta a socialização dela, porque as outras crianças também estão fazendo isso, né? Todas as crianças estão levando a lancheira para comer a comida no refeitório. Então, além de ser um alvo que ele é muito válido dentro daquele ambiente, é uma exposição que ela vai ter diária daquilo, né? Então, ela vai ter uma necessidade diária daquela habilidade. Por isso, essa é uma habilidade que se torna muito relevante de a gente ensinar. Observe que nenhum dos protocolos vão ter exatamente essa habilidade, embora ela seja uma habilidade extremamente importante para o nosso aluno. Por isso que a observação em ambiente natural ela é crucial para a gente conseguir chegar nesse dado. Bom, essa é uma das dicas de que a gente pode fazer para priorizar os alvos de ensino do nosso aluno. Nunca esqueçam também que o mais importante numa intervenção comportamental é a gente assegurar a segurança do nosso aluno. Ou seja, se ele tem, além dessas dificuldades de repertório, problemas de comportamento, é importante a gente priorizar a diminuição desses problemas de comportamento, ensinando outras habilidades que são significativas. Mas a gente vai abordar isso num outro vídeo. Fiquem tranquilos que esse conteúdo foi extensamente trabalhado em uns vídeos de problemas de comportamento ou comportamento interferente. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, procurem esses vídeos aí no nosso canal. É isso, essa foi a nossa dica de hoje, falando um pouco sobre como priorizar alvos de ensino em alunos que têm autismo nível 3 de suporte. Sigam a gente para acompanhar os nossos próximos vídeos aqui no canal. Até mais! Tchau!